Amados, como eu disse na minha entrevista, e que a partir do segundo encontro que nós realizamos, Deus tem falado muito forte conosco, a gente tem sentido algo tremendo, essa comunhão é algo inexplicável, essa liberdade em Cristo é algo que não dá para contar, não dá para explicar para vocês, só vivendo ela realmente, que todo medo foi embora, que toda preocupação foi embora, não aconteceu nada de ruim na nossa vida, e hoje nós estamos aqui abençoados, graças a Deus. E conversando com os irmãos, e o Valésio, os dons do Espírito Santo, que é da igreja, não é do líder religioso e não é do sistema religioso, e que as pessoas fazem esta confusão. Então você saiu do sistema, então agora não tem dom nenhum mais. Então, fale um pouco sobre isso para a gente. Amém, irmãos. Nós vamos tratar agora, então, irmãos, de alguns assuntos pertinentes ao Espírito Santo, que é muito importante, que nos foi otorgado e está conosco, né? Então, vamos falar um pouco a respeito, então, dos dons do Espírito Santo. É a manifestação do Espírito Santo no crente, ou na igreja, né? Capacitando-o com o poder para realizar uma tarefa segundo a vontade de Deus. A palavra dons vem do grego charismata, derivada da palavra charis, que significa graça. São, portanto, dons pela graça de Deus e não algo que conseguimos ou merecemos, como nós dissemos, algo que é do sistema, é da igreja, né? Os dons espirituais são de grande valor e merecem um cuidado. Esse estudo bíblico para evitar desordem na igreja e que afete a sua unidade. Eles proporcionam um conhecimento mais profundo de Cristo e de toda a riqueza espiritual disponível para o desempenho da missão que Ele tem em nossa vida, segundo a palavra de Deus, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 12, 8 a 10, que lá relata sobre os dons do Espírito Santo, e que são 9 os dons e que podem ser assim classificados. Então, nós vamos falar agora, irmãos, um por um, e vamos falar o que ele realmente significa e como funciona cada um na vida de cada um. Bom, então vamos falar primeiro pelo dom de revelação, que é o saber, a palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Dom de poder, fazer, fé, cura e operação de milagres. Dom de inspiração, falar, ou seja, profecia, variedade de línguas. Irmãos, esse primeiro aqui que fala a respeito de discernimento de espírito, o que acontece? É muito importante na vida de um crente, porque muitas vezes a gente está conversando com alguém, irmãos, e você não tem o discernimento com quem você está lidando ali, com qual tipo de espírito você está ligando, e que existe espírito de engano, espírito da mentira. Então, são vários os tipos de espírito que existem, e se nós não tivermos esse dom de discernimento, mas nós somos fácil, enganado. Presa fácil, né? Somos presa fácil. Então, por isso que Deus nos dá o dom de discernimento, para nós discernir com quem a gente está conversando ou com quem estamos lidando, né? E o diabo, vocês sabem muito bem, irmãos, que ele engana muito bem. Imagine, eu falei de Jesus que viaja o Brasil todo, visita todas as casas, conversa com todas as pessoas. Se eu fizesse isso aleatoriamente, sem que Deus mostrasse para mim, mostrasse para a gente, onde entrar, o que fazer, como se portar, nós já teríamos se explodido já. Com certeza. E o segundo, que é o dom de poder, então, que é a fé, ou seja, fazer e operar milagre. Irmãos, infelizmente, a gente ouve muito por aí, Maurício, que a questão do milagre, ele cessou, e que é uma mentira. Irmãos, eu vivo um milagre atrás do outro, eu tenho visto na minha vida e na vida de muitos irmãos, Maurício. Então, dizer que esse dom de operar milagres não existe, é mentira. Ele continua sendo até hoje e funciona e é da igreja, né? Então, o terceiro, como nós dissemos, o dom da inspiração de falar, de profecias, que são variedades de língua. É algo, irmão, que você não se programa para fazer. É algo que quando Deus quer, Ele faz acontecer. Porque é um dom do Espírito Santo, né? Então, quando Deus fala com você, e Deus fala, viu, irmãos? Eu costumo dizer que Deus fala mesmo, Maurício. Antes de Ele usar um profeta, antes de Ele usar um dom, Ele fala com a gente. E quando você não ouve, Deus precisa, então, usar o dom para manifestar. Vou deixar isso bem claro, então, Valésio. Eu tenho o hábito de dizer o seguinte, que veio, às vezes, um irmão lá, quando eu era do sistema. Como sabe, eu sou um profissional liberal, cuido de alguns negócios, né? E sempre vinham lá, não, irmão, eis que vejo que Deus vai prosperar, que Deus abriu uma porta nova, e eu ia atrás
revelamento dessa profetação, sabe? E isso me custou muito dinheiro, eu perdi muito capital, me enrolei, e foi uma fase terrível da minha vida. E hoje, né, eu falo assim que quando Deus quer falar alguma coisa, Ele fala diretamente comigo. E Deus só vem e confirma o que Ele já tinha falado. Então o caminho é totalmente inverso, esse dom existe, mas não da forma como ele é tratado dentro do sistema, como se a pessoa fosse dono dele, como se alguns irmãos ali dentro tivesse profetizando, revelando na vida das pessoas, como a gente vê alguns cultos aí que são revelações coletivas, que é o famoso riplaprá, ricalamacheia, que infelizmente, ou felizmente, eu não acredito. Agora, eu acredito na diversidade de línguas, nos dons, tudo. Eu creio nisso. Maurício, você não crê nisso? Creio. Não da forma como é feita. Com certeza. E aí, Maurício, entra o discernimento. Para a gente saber se aquilo vem da parte de Deus ou não. E, irmãos, e outra coisa. Preste atenção. Vamos supor aqui, que nesse momento que você está me assistindo, Deus me dá uma palavra para dizer para você que está assistindo, que Deus, por exemplo, vai te dar algo para você. Quem está prometendo? É Deus? Ou sou eu? Se é Deus, vai acontecer na sua vida, independente de você crer ou não. Sim. Você está me entendendo? Sim. O problema é que muitas vezes as pessoas vivem em função de profecia. E correm o risco de ser enganado, e aquilo não acontecer, e perder tempo na sua vida. Você está me entendendo? Então, independente, meus irmãos, de ser ou não de Deus, continue vivendo a sua vida alicerçada em Deus. Porque aquilo vai acontecer. Eu não me preocupo, irmão, se Deus falou, se não falou. Por quê? Porque eu tenho esse entendimento que as coisas de Deus vão acontecer na nossa vida. E Ele tem falado com a gente, né? Então, essa intimidade com Deus é que faz toda a diferença. Valésio, nós vamos falar sobre os dons aqui. Vou dar uma sugestão de nós tratarmos em vídeos separados cada dom. Vai ser top, né? E eu quero falar de um dom aí que as pessoas têm confundindo muito, que é esse dom de revelação. Eu fui uma vítima terrível disso. Terrível disso. E hoje, essa revelação, na verdade, é uma das ferramentas do sistema religioso para que as pessoas se mantenham lá. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas estão tão perdidas. Mas, irmão Maurício, por que as pessoas estão perdidas? As pessoas estão perdidas porque elas não têm a graça do Senhor Jesus. Aí elas acabam não se encontrando numa situação. Então elas não sabem se ela troca de emprego, se fica no emprego, se abre uma empresa, se fecha uma empresa. Você já foi testemunha disso em Minas Gerais, de pessoas lá falar assim, será que eu devo continuar casado ou não? Não, você me disse, eu achei um absurdo. Filho de um líder religioso, ora aqui para ver se Deus vai revelar isso. Eu estava com o Eduardo ontem lá, né? Foi para o Eduardo a diferença de uma revelação e a diferença se você está em comunhão com Deus. Ele, na vida profissional dele, ele sentiu de Deus que ele deveria dar um tempo. Ele devia parar, né, Eduardo? Que é o filho do Valésio. Aí, ele tomou uma decisão espiritual. Alguém precisou revelar para você? Você foi em algum encontro religioso, algum pastor veio, pôs a mão na tua cabeça, deu uma água ungida, um manto ungido? Não. Você estava trabalhando lá, aquilo começou a incomodar ele. Ele falou, olha, acho que Deus tem algo melhor para mim. E simplesmente se afastou. E eu perguntei para ele, mas Eduardo, e agora? O que você vai fazer? Ele falou, não tenho a mínima ideia. Eu vou ficar aqui na minha, quietinho. Como que Deus vai usar ele agora? Deus vai entender, falar, realmente ele teve fé. Eu revelei no coração dele, que era para ele ficar num tempo, parado, com calma, não ir para cima, né? Não ficar forçando uma situação infeliz, ou estava até feliz trabalhando lá. Mas ele sentiu que era de mudar. Mas isso não precisou especificamente de uma revelação vinda de um sacerdote ou de um líder, embora alguém poderia ter confirmado a palavra, mas eu vejo a revelação como confirmação, e não como esse atacadão de vender banana na feira. Justamente, Maurício, como nós estamos vendo aqui, então fala aqui o dom de revelação. Como que ele funciona? Que é a palavra de sabedoria e de conhecimento que vem da parte de Deus. É saber o que falar em determinada ocasião, solucionar um problema específico, né? E é um fragmento da sabedoria divina dada à igreja. E não se trata de um conhecimento humano ou inteligência.
Então é algo que Deus coloca no nosso coração, algo que vem da parte de Deus para nos conduzir a algum momento que nós não sabemos como fazer. Por isso nós pedimos o quê? A revelação de Deus. E só o Espírito Santo, que conhece, que prescruta a mente do Senhor, ele pode então nos revelar por meio do seu Espírito aquilo que é a vontade de Deus. Para que nós venhamos então a fazer. E o que Jesus diz? Cuidado com os falsos profetas, que vêm da revelação que é da sua própria parte, e não da parte de Deus. Eu quero fazer um comentário com você agora aqui. Vamos pôr isso na prática aqui. Na prática. Você acha, Valézio, que dentro do sistema, Eduardo, Maurício, que estão vendo aí, vamos fazer você acha que lá dentro, num dia de ministração da ceia deles lá, de entrega dos dízimos, eis que levanta uma profetisa lá dentro e fala assim, eis Maurício, que revelo aqui que você vai sair daqui e vai mostrar a graça do Senhor para que esse sistema feche. Alguém ia fazer isso lá dentro do sistema? Alguém ia falar assim, ó, é momento de você ir embora e seguir sua vida sozinho, longe de todo mundo? Jamais isso seria falado no sistema. Ou se falaria lá coisas tipo assim, você vai prosperar, mas você vai ficar devendo dízimo aqui. Você tem que fazer isso, aquilo outro. Então, essa palavra de sabedoria de Deus, eu recebi aonde? Do próprio Deus. E depois Deus falou comigo assim, faça a primeira parte. Eu fiz. Aí ele falou, agora mostra a comunhão. Mostrei. Agora mostra meus dons. Mostrei. E eu vou na direção de Deus, com sabedoria de Deus. Então, para nós encerrarmos aqui, esse dom maravilhoso de revelação, e esses dons que nós vamos tratar, não falei de Jesus agora, complementa para a gente aqui, meu querido irmão Valézio. Amém. Como o assunto aqui, que nós estamos abordando, ele é muito extenso, então nós vamos pausar isso aqui e vamos dar continuidade, então, na palavra de ciência e nos acompanhe no próximo vídeo. Siga a gente pelo Facebook, pelo YouTube, nós estamos tratando aqui dos dons, que é algo que as pessoas dizem que nós saímos do sistema e nós não temos os dons e nós estamos vivendo nesse oba-oba aí de que nós somos contra o sistema religioso. Nós somos a favor da graça de Deus, vivemos a graça. Siga a gente pelo Facebook, pelo YouTube, pelo faledejesus.com.br.